Olá, vamos hoje trabalhar fechando praticamente o nosso curso estudando o regimento interno do TRE. Questão de número 145. As questões a seguir, caros colegas, deverão ser assinaladas com V se forem verdadeiras e F se forem falsas. Questão 145. Sempre que a lei não fixar prazo especial, o recurso deverá ser interposto no prazo de 5 dias da publicação do ato, resolução ou decisão. Essa alternativa está incorreta, porque o prazo não é de 5 dias, mas sim de 3 dias. É o que nos fala o artigo 155 do Regimento Interno. A alternativa 145 está incorreta. A alternativa 146. São admissíveis embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida ou contradição, quando for emitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o tribunal. Corretíssima. Corretíssima essa assertiva. É a literalidade do artigo 156. São admissíveis embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida ou contradição, quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o tribunal. Corretíssimo. Questão número 147. Os embargos serão opostos dentro de 5 dias da data da publicação da decisão monocrática ou do acórdão, em petição dirigida ao relator, na qual será indicado ponto obscuro, contraditório ou omisso. A questão de número 147, ela está incorreta. Mais uma vez, os prazos da Justiça Eleitoral são bastante exíguos. O prazo para os embargos serem opostos serão de 3 dias. É o que diz o artigo 156, parágrafo 1º. Acompanhe comigo. Os embargos serão opostos dentro de 3 dias. Os embargos serão opostos dentro de 3 dias, da data da publicação da decisão monocrática ou do acórdão. Em petição dirigida a quem? Ao relator. Em petição dirigida ao relator, na qual será indicado o ponto obscuro, contraditório ou omisso. Questão 147, falsa. Questão 148. Os embargos de declaração não suspendem o prazo para interposição de outros recursos, salvo se manifestamente protelatórios e assim declarados na decisão que os rejeitar. Caros, essa questão está errada, porque na verdade os embargos de declaração suspendem o prazo para a interposição de outros recursos, salvo se manifestamente protelatórios. Aí eles não suspendem e assim declarados na decisão que os rejeitar. A alternativa 148 está incorreta. Questão de número 149. Caberá agravo contra as decisões monocráticas dos membros do tribunal que causarem prejuízo ao direito da parte. O prazo para interposição do agravo é de 5 dias da publicação ou intimação da decisão. A petição do agravo conterá, sob pena de deferimento liminar, as razões do pedido da reforma da decisão agravada. Há alternativas? A questão 149 está errada. Está ao contrário do que dispõe o artigo 157. Caberá agravo contra decisões monocráticas dos membros do tribunal que causarem prejuízo ao direito da parte. Caberá agravo contra decisões monocráticas dos membros do tribunal que causarem prejuízo ao direito da parte. Até aqui está verdadeira. O prazo para a interposição do agravo não é de 5 dias, e sim de 3 dias da publicação ou intimação da decisão. A petição do agravo conterá, sob pena de deferimento liminar, as razões do pedido da reforma da decisão agravada. A questão 149 está errada. O prazo não é de 5 dias para interpor agravo, mas sim 3 dias.
Questão 150. As decisões do tribunal são terminativas, salvo as seguintes hipóteses em que caberá recurso para o Tribunal Superior Eleitoral. As decisões do tribunal são terminativas. Corretíssimo. É o que diz o artigo 159. As decisões do tribunal são terminativas, salvo as seguintes hipóteses, em que caberá para o Tribunal Superior Eleitoral recursos. A alternativa 150 está verdadeira. Alternativa 151. Caberá recurso especial para o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, quando as decisões proferidas contra expressa disposição de lei, quando ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais. Corretíssimo. Corretíssimo. Caberá recurso especial para o TSE quando as decisões proferidas contra expressa disposição de lei, quando ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais. Corretíssimo. Conforme dispõe o artigo 159. Questão 152. Caberá recurso ordinário no TSE para o TSE quando as decisões versarem sobre inelegibilidade ou expedição de diploma nas eleições federais e estaduais, anularem diplomas ou acarretarem perda de mandatos eletivos federais ou estaduais, denegarem habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de junção. Corretíssima essa questão. Ela está de acordo com o artigo 159. As decisões, acompanhe comigo, as decisões do tribunal são terminativas, salvo as seguintes hipóteses em que caberá recurso para o Tribunal Superior Eleitoral. O recurso especial caberá quando proferidas contra expressa disposição de lei, quando as decisões forem proferidas contra expressa disposição de lei. Aí cabe recurso especial. Se na decisão ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais, cabe recurso especial. Agora, cabe também recurso ordinário, quando as decisões versarem sobre inelegibilidade ou expedição de diploma nas eleições federais e estaduais, não tem municipais não. Caberá recurso ordinário quando as decisões versarem sobre inelegibilidade ou expedição de diplomas nas eleições federais e estaduais. Caberá recurso ordinário quando as decisões anularem diplomas ou acarretarem perda de mandatos eletivos federais ou estaduais. Questão 152, corretíssima. Caberá também recurso ordinário quando as decisões denegarem habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de junção. Preste atenção que as decisões não vão denegar habeas corpus, mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção. Alternativa 152, corretíssima. Questão de número 153. Questão 153. Denegado o recurso especial, o recorrente poderá interpor dentro de 3 dias agravo regimental nos termos da lei. Errado. Denegado o recurso especial, negado o recurso especial,
o recorrente poderá interpor dentro de 3 dias agravo de instrumento, nos termos da lei. É o que diz o artigo 160. A questão 153 está incorreta. Questão 154. As audiências serão públicas. As audiências serão públicas, salvo se o processo correr em segredo de justiça. Corretíssimo. As audiências serão públicas, salvo se o processo correr em segredo de justiça. Questão de número 155. 155. Quando a prova depender de conhecimento técnico, o relator deverá ordenar a realização de perícia, que será realizada pelo perito que nomear no prazo que fixar. Novamente, quando a prova depender de conhecimento técnico, o relator deverá ordenar a realização de perícia, que será realizada pelo perito que nomear no prazo que fixar. Erradíssima a questão 155. Porque, na verdade, o relator não deverá, ele poderá, o relator poderá ordenar a realização de perícia. É o que diz o artigo 164 do TRE. Questão de número 156. O custo da perícia correrá por conta da parte que a tenha requerido. O custo da perícia correrá por conta da parte que a tenha requerido. As partes podem indicar assistentes, pode sim, até o início da perícia, para acompanhar os trabalhos técnicos. Corretíssimo. É o que diz o artigo 164, parágrafo 1º e 2º. O custo da perícia correrá por conta da parte que a tenha requerido, que a tenha pedido. As partes podem, não devem, podem indicar assistentes. Mas até quando, professor? Até o início da perícia. Para quê? Para acompanhar os trabalhos técnicos. Questão 156 está corretíssima. Questão 157. Realizada a perícia, o perito apresentará laudo escrito no prazo que lhe houver sido concedido. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 30 dias após a apresentação do laudo, independentemente de intimação. A questão de número 157 está errada. Acompanhe comigo. Realizada a perícia, o perito apresentará laudo escrito no prazo que lhe houver sido concedido. Correto. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 10 dias. No prazo comum de 10 dias, após a apresentação do laudo, independentemente de intimação. A alternativa 157 está errada. O prazo não é de 30 dias para o assistente apresentar o laudo, mas sim de 10 dias. Questão 158. Conforme dispõe o regimento interno do TRE, marque a alternativa correta. Eu estou procurando a alternativa correta. Acompanhe comigo a leitura das alternativas. A alternativa A. O poder de polícia nas audiências compete a quem? Ao revisor, que determinará as providências necessárias à manutenção da ordem. Está errada a alternativa A, porque o poder de polícia nas audiências não compete ao revisor, mas compete ao relator, que determinará
as providências necessárias à manutenção da ordem. O poder de polícia nas audiências compete ao relator, que determinará as providências necessárias à manutenção da ordem. É o que dispõe o artigo 165 do Regimento Interno. A alternativa A é falsa. A alternativa B de bola. Os serviços auxiliares do tribunal funcionarão sob a direção de quem? Do diretor-geral, que será recrutado entre pessoas com habilitação universitária em direito, administração de empresa, economia ou ciências contábeis, integrantes ou não do quadro de pessoal do tribunal. Por incrível que pareça, a alternativa B de bola é o nosso gabarito. Ela está corretíssima. É o que fala o artigo 166 do TRE. Os serviços auxiliares do tribunal, funcionarão sob a direção do diretor-geral do tribunal, que será recrutado entre pessoas com habilitação universitária em direito. Não precisa ser advogado. Administração de empresa, economia ou ciências contábeis. Mais uma afirmação importante. Integrante ou não do quadro de pessoal do tribunal. Corretíssima a alternativa B de bola. A alternativa C. O diretor será substituído em suas férias, faltas e impedimentos por diretor de secretaria, que preenche os requisitos exigidos para o cargo, designado pelo corregedor regional. Erradíssima. Não é designado pelo corregedor regional. É designado pelo presidente do tribunal. Designado pelo presidente do tribunal. Então, a alternativa C de casa está errado porque ele não é designado, o diretor de secretaria não é designado pelo corregedor geral, regional. É designado pelo presidente do tribunal. O diretor-geral será substituído em suas férias, faltas e impedimentos por diretor de secretaria que preenche os requisitos exigidos para o cargo, designado pelo presidente do tribunal. A alternativa C de casa está errada. A alternativa D de dado. A reclamação ou representação contra o juiz eleitoral poderá ser dirigida ao corregedor regional eleitoral e tramitará pela Secretaria da Corregedoria, obedecidas as normas da resolução do Conselho Nacional de Justiça. A alternativa D de dado está errada, porque, na verdade, a reclamação ou representação poderá não, ela deverá, não existe poderá não, alternativa, ela deverá ser dirigida ao corregedor regional eleitoral. Então, a reclamação ou representação contra o juiz eleitoral deverá ser dirigida a quem, professor? Ao corregedor regional eleitoral. E tramitará por onde? Pela Secretaria da Corregedoria, obedecidas a que norma? As normas da resolução do Conselho Nacional de Justiça. A alternativa D de dado está errada. A alternativa E. A reclamação ou representação contra o juiz do tribunal poderá ser dirigida ao presidente, obedecida às normas de resolução. Errada. A reclamação ou representação contra juiz do tribunal, aí já mudou, do tribunal, deverá ser dirigida ao presidente. A reclamação ou representação contra juiz eleitoral será dirigida ao corregedor, mas a do tribunal será dirigida ao presidente. A alternativa E está errada porque não é poderá, deverá ser dirigida ao presidente. Questão de número
159. Questão de número 159. Acompanhe comigo. Conforme dispõe o regimento interno do TRE, marque a alternativa incorreta. Eu estou procurando a alternativa incorreta. Os membros do tribunal gozarão de licença nos casos previstos em lei e na forma por ela regulada. A licença para tratamento de saúde depende de exame ou inspeção de saúde, salvo nos casos em que os membros do tribunal já estejam licenciados da função pública que exerçam. Alternativa B de bola. Os juízes da categoria de magistrado, afastados de suas funções ou órgão de origem por motivo de férias, ficarão automaticamente sem exercício na Justiça Eleitoral por tempo correspondente. Alternativa C. Os juízes do tribunal não poderão afastar-se em gozo de férias em ano eleitoral, em período determinado nas instruções do Tribunal Superior Eleitoral. A alternativa D de dado. Quando o exigir o serviço eleitoral, os magistrados que compõem a Justiça Eleitoral poderão ser afastados do exercício do cargo efetivo por ato do tribunal sem prejuízo de seu subsídio. A alternativa é o afastamento, em alguns casos, será por prazo determinado. No período em que o registro das candidaturas e os 5 dias após a realização das eleições, inclusive segundo turno, se houver, ou em casos excepcionais, mediante solicitação fundamentada do presidente do tribunal e aprovação do Tribunal Superior Eleitoral. Vamos então para a análise detalhada da alternativa 159. Eu estou procurando a alternativa incorreta. Acompanhe a alternativa A comigo. Os membros do tribunal gozarão de licença nos casos previstos em lei e na forma por ela regulada. Correto. De acordo com o artigo 169. A licença para tratamento de saúde depende de exame, lógico, ou de inspeção de saúde. Corretíssimo. Salvo nos casos em que os membros do tribunal já estejam licenciados da função pública que exercem. Corretíssima a alternativa A. A alternativa B. Os juízes da categoria de magistrado, afastados de suas funções no órgão de origem por motivo de férias, ficarão automaticamente sem exercício na Justiça Eleitoral por tempo correspondente. Lógico, o juiz da categoria de magistrado, afastado de funções no órgão de origem por motivo de férias, ficarão automaticamente sem exercício na Justiça Eleitoral também, por tempo correspondente às férias. A alternativa B de bola, corretíssima. Alternativa C. Os juízes do tribunal não poderão afastar-se em gozo de férias em ano eleitoral, em período determinado às instruções do Tribunal Superior Eleitoral. Corretíssimo. Os juízes do tribunal não poderão afastar-se em gozo de férias em ano eleitoral, em período determinado nas instruções do Tribunal Superior Eleitoral. Parágrafo único do artigo 170. A alternativa D. Quando exigir o serviço eleitoral, os magistrados que compõem a Justiça Eleitoral poderão ser afastados do exercício do cargo efetivo por ato do tribunal sem prejuízo de seu subsídio. Corretíssimo. Artigo 171 do Regimento Interno. Quando exigir o serviço eleitoral, os magistrados que compõem a Justiça Eleitoral poderão ser afastados do exercício dos cargos efetivos por ato do tribunal sem prejuízo de seu subsídio. A alternativa é o nosso gabarito. Ela está incorreta. Porque ela fala que o afastamento, em alguns casos, será por prazo determinado. Não é em alguns casos. O afastamento, em todos os casos, será por prazo determinado. No período entre o período das candidaturas e os 5 dias após a realização das eleições. Inclusive, segundo turno.
se houver, ou em casos excepcionais, mediante solicitação fundamentada do presidente do tribunal e aprovação do Tribunal Superior Eleitoral. Corretíssimo. Errada também a alternativa E. Então, nós ficamos com a alternativa D de dado. Nós marcamos a alternativa E, que é a incorreta que nós estávamos procurando. Gabarito da questão de número 159, letra E, que é a alternativa incorreta. Muito bem. Vamos agora para a questão de número 158. É a última questão do nosso curso. Aqui nós vamos encerrar o nosso curso. A última, fechando com chave de ouro. Vamos lá. Assinale as assertivas abaixo. Item 1. Será de 10 dias, se outro não lhes for assinado, o prazo para que os juízes eleitorais prestem informações, cumpram requisições ou procedam a diligências determinadas pelo tribunal ou pelo seu presidente, sob pena de ser instaurado pela Corregedoria Regional Eleitoral procedimento para apuração de responsabilidade. Item 2. É facultado às partes e a seus procuradores empregar expressões injuriosas, caluniosas e difamatórias nos autos do processo ou em quaisquer outros papéis que tenham trâmite no tribunal, cabendo ao redator, de ofício ou requerimento do ofendido, mandar riscá-las, oficiando ao Conselho da Ordem dos Advogados, seção de Minas Gerais, quando decorrerem de atos praticados por advogados. Item 3. Os pedidos de extração de certidões de documentos existentes no tribunal, de peças de processo em andamento ou fins, ou de atos publicados no órgão oficial, poderão ser requeridos por escrito, declarando-se o fim a que se destina. Item 4. Nos processos sujeitos a segredo de justiça e nos processos em que se limitou a publicidade de atos processuais, o direito de consultar os autos e de pedir certidão é restrito às partes e a seus procuradores. O terceiro que demonstrar interesse jurídico poderá requerer certidão restrita ao dispositivo da sentença e do acordo. Item 5. Nos processos sujeitos a segredo de justiça, será resguardado o sigilo até o julgamento, no caso de ação originária ou de petição dirigida ao tribunal. Tanto o sigilo quanto a limitação no fornecimento de cópias não prevalecerão nos casos de recurso quando houver decisão na primeira instância. Item 6. Os autos restaurados em virtude de perda e extravio, após homologada ou julgada a restauração, sempre que possível, pelo mesmo ator, suprirão os desaparecidos, seguindo o processo, os seus trâmites normais. Marque a alternativa correta. A alternativa A, todas as assertivas estão corretas. A alternativa B, nenhuma assertiva está correta. A alternativa C, apenas uma assertiva está correta. A alternativa D, apenas uma assertiva está incorreta. A alternativa E, apenas duas assertivas estão incorretas. Muito bem. Vamos então resolver a última questão do nosso curso de estudos sobre o regimento interno do TRE. Meus caros, com essa questão que eu vou comentar agora, nós estamos encerrando 158 questões que eu elaborei para vocês. O meu objetivo foi facilitar o estudo de vocês. Simplesmente facilitar. Espero que eu tenha alcançado esse objetivo. Espero. Vejamos então. Vamos terminar o comentário da questão de número 158. Item 1. O item 1 está corretíssimo. O item 1 está correto. É o que descreve o artigo 176. Será de... Deixa eu marcar porque não esqueço. O item 1 está corretíssimo. O item 1, deixa eu marcar aqui no meu rascunho. Item 1, correto. Será de 10 dias, se outro não lhes for assinalado,
será de 10 dias. Se outro não lhe for assinalado, o prazo para que os juízes eleitorais prestem informações, cumpram requisições ou procedam a diligências determinadas pelo tribunal ou pelo seu presidente, sob pena de ser instaurado pela Corregedoria Regional Eleitoral procedimento para apuração de responsabilidade. Corretíssimo, meus caros. É de 10 dias, se não for outro prazo estimulado. O prazo para os juízes eleitorais prestarem informações, para cumprir requisições ou procederem à diligência determinada pelo tribunal ou pelo presidente, sob pena de que? De ser instaurado pela Corregedoria Regional Eleitoral procedimentos para apuração de responsabilidade. Corretíssimo o item 1. Item 2. É facultado às partes. O item 2 está incorreto. É vedado às partes e a seus procuradores empregar expressões injuriosas, meus amigos, caluniosas e difamatórias nos autos do processo. É vedado, não é facultado. O item de número 3. Item 3. O item 3 também é falso, porque os pedidos de extração de certidões de documentos existentes no tribunal, de peças de processo em andamento ou findos, ou de atos publicados no órgão oficial, deverão ser requeridos por escrito. Não é poderão, não. Deverão ser requeridos por escrito, declarando-se o fim a que se destina. Tem que fazer por escrito. Se não fizer, não há que se retirar, não há que se ter acesso a essas certidões. O item 3 está errado. Item 4. Nos processos sujeitos a segredo de justiça e nos processos em que limitou a publicidade de atos processuais, o direito de consultar os autos e de pedir certidões é restrito às partes. Corretíssimo. E aos seus procuradores. O terceiro que demonstrar interesse, quiser ter acesso, poderá requerer certidão restrita ao dispositivo da sentença e do acordo. Restrita, mas poderá requerer. Então, o item 4 é verdadeiro. Item 5. Nos processos sujeitos a segredo de justiça, será resguardado o sigilo até o julgamento. No caso de ação originária ou de petição dirigida ao tribunal, tanto o sigilo quanto a limitação no fornecimento de cópias não prevalecerão nos casos de recurso quando houver decisão na primeira instância. Não entendi não, professor. Então vamos entender, porque o item 5 está verdadeiro. O item 5 está verdadeiro. Nos processos sujeitos a segredo de justiça, será resguardado. Nos processos sujeitos a segredo de justiça, será resguardado o sigilo até o julgamento. No caso de ação originária ou de petição dirigida ao tribunal, tanto o sigilo quanto a limitação no fornecimento de cópias não prevalecerão nos casos de recursos quando houver decisão na primeira instância. Veja o que diz o artigo 178. Nos processos sujeitos a segredo de justiça e nos processos em que limitou a publicidade dos atos processuais, o direito de consultar os autos e de pedir certidão é restrito às partes e a seus procuradores. O terceiro que demonstrar interesse jurídico poderá requerer certidão restrita ao dispositivo da sentença e do acordo. Dos processos sujeitos a segredo de justiça, será resguardado o sigilo até o julgamento, no caso de ação originária ou de petição dirigida ao tribunal. Tanto o sigilo quanto a limitação no fornecimento de cópias não prevalecerão nos casos de recursos quando houver decisão na primeira instância. Alternativa, o item 5 está verdadeiro. Item 6. O item 6 também está verdadeiro. Acompanhe comigo.
os autos restaurados em virtude de perda e extravio, após homologada ou julgada a restauração, sempre que possível pelo mesmo relator, suprirão os desaparecidos. Perfeito. Seguindo o processo de seus trâmites normais. Corretíssimo, corretíssimo. Então, nós temos aí duas assertivas incorretas. O nosso gabarito é letra E. Letra E. Apenas duas assertivas incorretas. Encerramos aqui 158 questões sobre o regimento interno do TRE. Eu quero desejar bons estudos, sucesso para você. E acompanhe as publicações da página www.hernandadvogado.blogspot.com.br. Sobre o TRE, eu darei só uma pequena pausa para fazer um estudo, um curso sobre organização e divisão judiciária do Estado de Minas Gerais, para os alunos que estão pedindo TJ. E logo em seguida, eu continuarei a publicar cursos voltados para o TRE e para o exame da ordem. Espero que esse curso longo, mas detalhado, possa te ajudar. Eu prometi a vocês 10 horas, eu acho que eu fechei nisso. 10 horas de estudos sobre o regimento interno. Se você quiser, num dia, assistir todos esses vídeos, você consegue fechá-lo em 10 horas. Um pouco mais, acho que deu 10 horas certo. Muito obrigado. Agradeço primeiro a Deus por ter me dado a oportunidade de, durante dias, madrugadas, gravar essas aulas para vocês. Não se esqueça, continue mandando, dando feedback sobre essas aulas. Como essas aulas estão chegando para vocês. É isto que incentiva o professor a estudar mais, buscar mais e acreditar no projeto, no trabalho que ele desenvolve. Eu só tenho a louvar e agradecer ao nosso Pai. O meu muito obrigado, desde já, a você nesse momento que me assiste, que vem compartilhando, divulgando esses cursos. Até o próximo curso, se Deus quiser. As questões estão disponíveis na minha página.